A abordagem clássica e o Fordismo. A abordagem clássica é uma das três grandes abordagens no campo da teoria organizacional. Naquela época da escola clássica, a preocupação era com o aumento da produtividade. Taylor, Fayol e os seus discípulos, eles queriam sempre produzir mais, e a preocupação era que o fator humano ele não era previsível. E dessa forma, eles queriam tentar fazer com que fosse mais previsível, para que cada vez fosse mais produtivo. Então, eles não tinham muito cuidado com o ser humano. Tanto que no Fordismo, nas linhas de montagem, na produção em massa, eles viam que o ser humano era tratado como máquina, era até um trabalho escravo. E sempre com a preocupação de produzir. Então, a abordagem clássica, ela dá ênfase à eficácia dos processos organizacionais, buscando otimizar através das estruturas organizacionais. Então, é organizar para ser mais eficiente. E os responsáveis por isso foram Taylor, Fayol e Weber. E, para concluir, o objetivo era, a preocupação deles era com a eficácia e a produtividade. Vou falar um pouquinho com vocês sobre Taylor, e a maior dificuldade que Taylor encontrou foi controlar os fatores humanos. Porque ele era engenheiro, estava acostumado a trabalhar com máquinas. Então, a máquina é aquilo, né? Você programou, ela faz. E ele tinha essa dificuldade, porque as pessoas, elas têm sentimento, comportamentos diversos. Então, essa era uma dificuldade muito grande que ele tinha. E com isso, ele acabou criando alguns princípios. O princípio do Taylor são 6, na verdade. O princípio do estudo do tempo, ele estudava como que as pessoas faziam os movimentos para tentar reduzir quanto menor o tempo para a pessoa poder produzir mais. O princípio da estimulação, quanto mais ela produzisse, mais ela seria remunerada, melhor remunerada, vamos dizer assim. Da separação, outro princípio da separação, direção e execução, ele separou a pessoa que fazia a direção e o executor. Então, tinha os gestores, vamos dizer assim, entre aspas, e tinha quem executava a tarefa. O princípio do método de trabalho, onde os trabalhadores eles tinham que cumprir rigorosamente o que os processos estavam determinando. O princípio do controle e direção. Para Taylor, a pessoa que fosse o gestor ou que fosse, né, cuidar de todo esse processo aí, ele tinha que ser um profissional com uma formação básica nos princípios científicos, que é de onde ele vem. E o princípio da direção funcional, que a pessoa que fosse controlar isso tinha que ser um especialista. Imagino que seria tipo um controle de qualidade que nós temos aqui hoje. Vou falar sobre a teoria clássica da administração. Jules Henri Fayol foi um engenheiro francês, fundador da teoria clássica da administração. Conforme Fayol, o foco principal da sua teoria foi a estrutura das organizações. Ele definiu como sendo os elementos do processo o planejamento, a organização, o comando, o controle e a coordenação. Para Fayol, a administração se baseia em princípios, como sendo a divisão do trabalho, a remuneração de pessoal, a estabilidade de pessoal, o espírito de equipe, a subordinação de interesses, a responsabilidade e autoridade, a equidade, a ordem e a centralização, sendo que na centralização ele defendia que todo departamento era essencial possuir um gerente, e defendia também que quanto maior o tempo do trabalhador no posto do trabalho, maior seria o benefício para a empresa, devido ao acúmulo de experiências. Max Weber foi um sociólogo alemão e que seu trabalho representa uma das principais contribuições da sociologia para a administração, onde estabeleceu de forma colaborativa uma relação entre a sociedade e a empresa. Weber, com sua teoria da burocracia, transformou o conceito básico, o conceito clássico de autoridade de origem divina. Ele transformou em um modo do tipo legal, onde a autoridade emana de um conjunto de regras instituídas por grupos sociais. Além de ser um modelo de organização mais rígido, o modelo weberiano
é sobre uma burocracia não usada comumente, do modo pejorativo. Ele diz que seu fundamento seria a legitimidade da autoridade, e não tipo predominante, até então baseado na tradição ou no carisma. Ele pensava de uma maneira mais legal, mais correta. E a principal característica das organizações formais é a sua estrutura burocrática, baseada em diversos pontos. Eu vou colocar aqui alguns deles, como por exemplo, normas de eficiência, impessoalidade e imparcialidade, regras, e um dos principais, que representam, um dos que mais representam é a forma e como as posições são organizadas de maneira hierárquica, para melhor visualização e distribuição das tarefas, pois fica de uma forma mais organizada, tanto para o gestor quanto para o colaborador. Bom, eu vou falar sobre o Fordismo. O Fordismo, ele pode ser definido como um modelo de produção em massa, que foi criado por Henry Ford no início do século XX. E ele foi aplicado na linha de montagem de automóveis do modelo T. Ford, ele aplicou esse método com a ajuda de esteiras rolantes para criar um sistema de deslocamento dos objetos de trabalho para que eles fossem movidos mecanicamente. Então, as esteiras rolantes é a principal característica desse modelo, desse processo. E aí, dessa forma, eles tinham um maior controle do ritmo de trabalho dos funcionários. E para Ford, o objetivo principal era aumentar a eficiência das empresas, gerando uma economia de tempo, mecanizar o processo de trabalho e incrementar o rendimento das máquinas. O Fordismo, ele era mais do que um sistema de produção, ele era também um sistema de consumo, porque os funcionários, eles recebiam muito bem por aquele serviço prestado. E a demanda de produção, ela crescia cada vez mais, então cada vez eram produzidos mais carros, e o preço, ele diminuía cada vez mais. Então, os trabalhadores, eles tinham a oportunidade de comprar o carro que eles produziam. E isso, na época, foi um fator que foi muito bom para a economia.